nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 85ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes, professor Zé Paulo, e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 84ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 6 votos a favor. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Indicações. Os vereadores infrafirmados, regimentalmente apoiados, vêm apresentar ao senhor prefeito municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. 109. Reitera a indicação 208 de 2021, referente ao pedido para fazer o calçamento na rua Antônio Batista Martins, no bairro Melos 1.
110. Reitera a indicação número 23 de 2023, referente ao pedido para fazer o calçamento na rua Joaquim José Ferreira, no bairro Melos 1. 111. Reitera a indicação 44, referente ao pedido para fazer o calçamento da rua Maria José de Jesus, no bairro Melos 1. 112. Designar uma pessoa para ficar responsável pela quadra Joaquim Inácio, no bairro dos Melos 2. Tal solicitação se faz necessária, pois a quadra está ficando 24 horas aberta, sem nenhum controle. Vereador Edson Alves. Convite. O Centro Municipal de Educação Infantil, a professora Adriana, convida para o encerramento do projeto Identidade. Será no dia 24 de novembro, próxima sexta-feira, na Casa da Cultura Umbelina Queradia, às 18h30. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador José Maria. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, o Pedro, o professor Zé Paulo. Então, presidente, como eu tenho falado, agora está vindo a época da chuvarada e eu não fiz indicação nenhuma, mas eu falei com o vice-prefeito sobre alguns lugares lá na subida do Carneirinho lá que precisa ser refeito algumas revisão lá. Um lugar precisa ser rebaixado, outro lugar precisa ser aterrado, precisa pôr uns bueiros lá. E precisa dos carros da saúde estar passando lá. Inclusive, aquele dia até o carro da polícia, no dia da festa lá dos Pintos, o próprio policial falou, olha, não tem como subir por aqui, porque a estrada está muito ruim. E os carros da saúde também têm ido para lá, e daí a hora de vir embora, eles preferem vir por Itajubá, para evitar a péssima subida, que tá muito ruim lá para subir os carros pequenos lá. E então daí o vice-prefeito disse que vai tomar uma providência lá essa semana e vai colocar uns broquetes nos lugares que tá mais crítico lá. E tem uma ponte lá também, a antiga ponte do Vicentinho, que precisa ser refeito o mais rápido possível, porque tá sem beiral e a madeira lá tá toda apodrecida. E tá com bastante prego, assim, as cabeças dos pregos apontando. E eu acho que não devia esperar, assim, acontecer de quebrar a mão de um cavalo lá para depois refazer a ponte. E por hoje é só e boa noite a todos. Vereador Edson Alves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas presentes e que acompanham pela rede social em casa. Sou favorável a todas as indicações. E as minhas indicações hoje, praticamente todas elas sobre calçamento, né? Já foi lido lá da rua Antônio Batista Martins, da rua Joaquim José Ferreira, do Melo 1, e da rua Maria de Jesus, e também lá da quadra do bairro dos Melos, que eu falei semana passada, que pedi ajuda para fazer, né, a indicação, porque de primeiro tinha um cadeado que fechava para mim na quadra. Ela está aberta, vai ter que fechar totalmente mesmo, mas a quadra era fechada, então praticamente está ficando aberto. E então eu passei lá, como eu disse, sábado passado, cheguei lá, tinha mais gente de fora, gente do bairro jogando. Então para ter o controle, porque a quadra é do município, é da escola, não deixar livre o jeito que está lá, daqui a um tempo, mas não vamos ter mais quadra. Vereador Edson, Oi, só uma parte nessa fala sua da quadra. Quando você falou na semana passada, sexta-feira foram colocados cadeados nos portões da quadra, né, e no portão principal. Não sei te falar o que aconteceu, se os jogadores não ficaram sabendo, se não pegaram cópia, mas eles me mandaram foto hoje no meu celular, o rapaz que trabalha lá e a coordenadora da escola mandou foto,
que a gente não sabe quem é, lógico, né? Foram lá perto do portão onde estava o cadeado e cortaram a tela bem grande. Cortaram bem grande e entraram dentro da quadra. Agora, não sei se foi o pessoal que foram para jogar bola ou se foi o pessoal que invadiu para fazer bagunça. Então, por isso que é bom também, né, que os policiais dão uma passada de vez em quando, que não dá para a gente saber também se isso ocorreu durante o dia, foi no final de semana, ou se foi à noite. Então, depois eu vou te mostrar a foto. Foram colocados cadeados no portão para fechar, mas no mesmo final, você colocou na sexta, ou foi sábado ou domingo, que alguém foi lá e cortou a tela e entraram para jogar. Obrigado pela informação, né? E eu gostaria também de ressaltar, é um assunto bem delicado do nosso município. Hoje mesmo eu recebi uma reclamação de uma pessoa a respeito de animais. E, então, lá nos Melos, aconteceu o fato lá no Melo 1, e animais soltos na rua, cachorro solto na rua, tá? Então, o que acontece? O cachorro está na rua, a pessoa vai e trata do animal. Aí ele fica por ali e está mordendo as pessoas. Então, como eu já tinha feito em agosto de 2023 e também tinha feito lá atrás, no ano de 2022, né, pedindo uma parceria da prefeitura com a ONG para recolher esses animais que ficam aí abandonados na rua, fazer castração, verificar o que pode ser feito se melhorar esse negócio. Porque aí o pessoal fala que não pode tratar do animal, mas coitado, deixar ele passar fome é complicado. Então a pessoa fica com dó, trata e fica lá atacando o pessoal da rua. Então eu gostaria que a prefeitura, a gente pudesse fazer um debate para ver o que pode fazer com os animais, para que para o futuro próximo a gente pode tirar ele da rua para recolher ele para uma ONG, para uma coisa assim. E também eu gostaria também, não posso deixar de ressaltar, agradecer também a Secretaria de Obra, da pessoa do José Márcio e do senhor vice-prefeito, pela melhoria da rua, que foi feito lá na rua Antônio Batista Martins, que ficou bom, deu uma melhorada boa para os moradores lá. E na saída, né, ali dos Melo, perto do Luciano ali, perto do radar, e aqui na saída do Sobradinho. Então eu quero agradecer pelo serviço que foi feito e ficou muito bom. E também não posso deixar de ressaltar onde foi dia 19. E nós temos uma colega aqui, que se chama Dona Vera Lúcia. Ela fez aniversário, então eu dou os parabéns para ela, né, que já tem muitos anos de vida, bastante saúde, tá bom? E também, não posso deixar de falar também, eu conversei com o secretário, o Marcinho, ali no calçamento da Pedra Vermelha. Se você olhar ali, quando você desce, o calçamento ficou muito próximo do asfalto, principalmente o meio-fio. Está muito alto, então quem vai no sentido de Piranguçu descendo, se der uma fechada, ele vai bater no meio-fio. Aí eu falei com o secretário, falou que vai dar o tempo de conversar com a empresa, resolver sair abaixo o meio-fio para ficar no nível do bloquete, para evitar um acidente. Porque ficou muito próximo. Se você passar lá, você vai ver. Ficou meio complicado. Eu já pedi para o César, para ele ir lá e notificar e cortar, deixar no nível do bloquete. Pelo menos o primeiro meio-fio que está lá, porque uma pessoa de bicicleta, uma pessoa a pé, alguma coisa, vai dar problema. Não, aí praticamente complica mesmo, né? E quero também, não posso deixar de falar também o meu sentimento, certo? No feriado do último dia 15, a gente perdeu uma pessoa querida, até é parente meu, que se chama Paulo César Vieira Pinto, conhecido como Paulo do Marreco, né? Então, meu sentimento a toda a família, e pelo momento difícil, né? O Marreco, para a Dona Maria, que Deus não conforte para eles, que dê conforto. E também não posso deixar de ressaltar também, né, um fato que aconteceu no sábado, do Marco Antônio Faria Silva, né, estudando na escola estadual Mário Casa Santa, infelizmente nos deixou também. Ele tocava na banda, inclusive toca com meu cunhado, era parceiro, companheiro, ele ficou bem triste, bem batido, e que a gente possa confortar a família, que Deus possa confortar a família, que a gente possa rezar por eles, porque é um momento muito difícil, porque é uma criança que a gente perdeu,
E por hoje é só. Boa noite. Vereador José Mário. Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, Zé Paulo. Boa noite, Sr. João. A todos que assistem a reunião pela rede social. Presidente, eu acho que está vindo uma chuva forte aí e a gente tem que cuidar que nós estamos já que foi feito já, né? A Serra dos Vieiros tá lá o bloquete, o rapaz mandou outras fotos para mim. Ia tá arrancando os bloquetes lá, então pediu uma manutenção lá, não eles vão ficar sem até caminho lá, entendeu? E também deixar um sentimento para as famílias, né, lutadas que foi essa semana, que Deus conte com nossas orações. E também, presidente, o vice-prefeito com o secretário de obra foi feito o bueiro da Pedra Vermelha e não acabaram o serviço lá ainda. E tá vindo a chuva, tá arrancando a terra lá. Então pode quebrar, tem uma mania lá. Pedir que eles fizessem a cabeça logo lá, que eu sei que estão fazendo, que é demorado. Quanto mais logo, não pode perder todo o serviço lá também. Sou favorável a todas as indicações. Presidente, a gente vê muito cobrança, muito sobre a CEMIG, né? Eu acho que a gente está fazendo a parte nossa, está mandando um requerimento que vai ser mandado, né? Todo mundo assinar para a CEMIG, mas para outras empresas que prestam o serviço, mas também pedir pela população do município nosso, zona rural, urbana, entendeu? Que também dê uma atenção também, que não é falar assim, acabou a energia, não, ver se queimou um aparelho, queimou um eletrodoméstico, reclamar, que fortalece o nosso trabalho aqui de vereador. Isso é muito importante, a população tá junto também. Mas só isso, só, presidente. Vereadora Áurea Sabrina. Boa noite a todos. Sou favorável a todas as indicações. Conforme já foi falado aqui, né, sobre o bairro dos Vieiras, a gente realmente recebeu várias mensagens dos moradores, foto do calçamento lá. Hoje a Secretaria de Obras esteve lá, fez os reparos no calçamento, mas ainda não foi plantado a grama, né, que é o ideal, mas em breve vai ser plantado para que não se perca o serviço. Né, tanto que a gente pôde ver pelas fotos, aonde tem a grama, não saiu os bloquetes, está tudo certinho, é só onde não foi plantado mesmo que teve esse problema, né? Mas eles fizeram um reparo, então em breve vai ser plantada a grama lá. No bairro do Antunes também, eles estiveram fazendo alguns serviços, vi também que eles tiraram várias pedras, né, grandes que estavam na estrada, que o carro ia passar, pegava, né, no fundo, então assim foi tirado essas pedras, foi bastante, e eles vão cascalhar lá, né, para que na época de chuva, para que não segure carro lá. E no bairro dos Freires, a gente está com alguns trechos também que precisa ser melhorado, lá nos Borges, São Bernardo e Pintos. Então, assim que possível, né, peço uma atenção da Secretaria de Obras. E dia 18 foi o dia do conselheiro tutelar. Então, eu quero parabenizar, né, todos os conselheiros tutelares do nosso município pelo excelente serviço, né, que eles prestam, por defender, né, o direito das crianças, o bem-estar das famílias. Então, agradeço muito a eles. E eu também não poderia deixar, né, de deixar meus sentimentos aos familiares do Marco, aos familiares, aos amigos, né, um menino tão jovem que veio a falecer nesse final de semana. Então, que Deus dê muita força e que Deus conforte o coração dos familiares nesse momento tão difícil. Por hoje é só. Boa noite a todos. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, professor Pedro, Josi, doutora Jéssica e todos presentes. E boa noite os que estão assistindo pelas redes sociais. Como essa semana, né, e já vem dias, já vem sendo feito o debate no Grupo de Segurança Pública sobre a CEMIG, né? Essa falta grande de energia que está tendo no nosso município e nos demais municípios também. Nós vereadores, né, a gente está correndo atrás, a gente está procurando saber, está procurando informação, igual o vereador ele falou. A gente vai mandar novamente ofício, né, para a ANEEL e para a CEMIG, os dois, para a gente ver qual é a resposta. Por quê?
não é de hoje que a gente está cobrando, a gente está sempre cobrando. Quem assiste às nossas reuniões, né, pelas redes sociais, ou acompanha no site da Câmara, ou no Facebook, depois que a reunião fica gravada, vai verificar que nós, vereadores, e também o Executivo, está preocupado, sim, com a falta de energia do nosso município. Não está fazendo falta só para os municípios. Nós todos estamos sentindo a falta dessa energia. Então, a gente está correndo atrás, porque a gente vê no comentários dos grupos que as autoridades da cidade não estão fazendo nada para melhorar isso. Então, na quinta-feira passada, que foi o dia que teve falta de energia, que eu não sei se foi na quarta ou na quinta, eu mandei para a Luciana, que é a gerente, né, que fica em Pouso Alegre, falando também sobre a falta de energia. Igual teve gente que criticou, falando assim, já que os vereadores têm acesso à Luciana, por que então não faz o pedido? Eu creio que todos os vereadores, quando recebem pedido, entram em contato diretamente com ela e ela responde atentamente. Só que tem coisa que não depende dela. Mas eu pedi para que ela desse uma resposta para nós aqui, vereadores, sobre a falta de energia. Eu perguntei para ela se poderia colocar o áudio dela no Grupo Segurança Pública. Ela disse que poderia. Mas eu achei melhor falar aqui, né, a resposta que teve, porque ela falou assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou pedir a resposta para o chefe maior, para o meu chefe, que eu não respondo muito. Então, ele vai responder o que está acontecendo em Piranguçu. Aí eu vou ler para vocês o que ele mandou, o que ela mandou para nós, que ela falou que recebe de vocês também, né, a reclamação, a falta de energia no nosso município. Aí é uma resposta da CEMIG. A CEMIG informa que o calor e a alta umidade do ar favorece o desenvolvimento das áreas de instabilidade, provocando tempestades acompanhadas de muitos raios e fortes rajadas de vento em boa parte de Minas Gerais, interrompendo o fornecimento de energia elétrica para clientes de Piranguçu e em várias cidades do sul do estado. Além das descargas atmosféricas, a principal causa dos desligamentos foi a queda de árvores de grande porte, bem como objetos lançados em direção à rede elétrica, como parte de telhados e galhos que provocaram quebra de postes, curtos-circuitos e rompimentos de cabos. Estes serviços, que representam maior risco à população, estão sendo priorizados. Imediatamente após o início das ocorrências, equipes da companhia iniciaram os trabalhos para o restabelecimento e, neste momento, a empresa atua com reforço máximo de equipes, com centenas de profissionais atuando nos reparos, priorizando o restabelecimento de energia para os serviços essenciais, como hospitais, postos de saúde e órgãos de segurança pública, e a eliminação das situações de risco de choque elétrico. A empresa conta com engenheiros técnicos e eletricistas trabalhando de forma ininterrupta para o restabelecimento do sistema o mais breve possível. A companhia alerta para que, no caso de cabos partidos, a população não se aproxime e, se possível, sinalize a sua presença para evitar a aproximação de outras pessoas. Dessa forma, a equipe vão continuar trabalhando nas ocorrências mais complexas, como retirada de árvores sobre os postes e cabos, buscando restabelecer todos os clientes do menor prazo possível. Eu li isso aqui, não foi para justificar que está acabando a energia. Por quê? Nós aqui mesmo fizemos um debate, a gente viu que não é só quando está causando a chuva que está tendo falta mesmo sem a chuva. É só para mostrar que nós, autoridades também, a gente também está correndo atrás e tentando resolver o problema. Só que muitas coisas não dependem de nós aqui. O que a gente está fazendo? A gente está cobrando, está pedindo. Se vocês olharem, já tem outros ofícios que foram enviados para a CEMIG, já conversamos pessoalmente com o pessoal da CEMIG. Agora, semana, o presidente está enviando mais uma vez para a ANEEL, até foi lido aqui na pauta hoje, para a ANEEL e para a CEMIG, então, para mostrar que a gente não está aqui
de olhos fechados e não está vendo as coisas. A gente está vendo e está tentando resolver, só que as coisas não é fácil. Vocês viram a resposta que a CEMIG deu. A CEMIG, ela sempre baseia no quê? Nas chuvas, na forte e na natureza, né? Mesmo a gente sabendo que isso está ocorrendo no momento, a gente vai cobrar ela por outras coisas também, que não é só quando tem as chuvas fortes que acaba a energia. Então, o problema está sendo cobrado, sim. É isso que eu quero deixar bem claro, para falar que nós estamos deixando esse problema de lado. Eu quero agradecer, o vereador Edson já falou também, né, do atendimento que foi feito para a gente lá nos Melos, lá na rua, né, Antônio Batista Martins, nas entradas da rodovia, né, entre asfalto e estrada. E segundo o vice-prefeito, ele vai voltar a terminar, porque faltou ainda, depois da chuva teve alguns danos, né? Então ele vai voltar a fazer os reparos. E agradecer à secretaria por estar fazendo alguns serviços ainda, porque tem muito serviço no município, então acho que aos poucos vai dando para caminhar. E nós todos, vereadores aqui, que todo mundo cobra obras, né? Então vamos continuar cobrando e ajudando também, né? Quanto à quadra dos Melos, o vereador falou, já falei na fala dele também, mostrei para os colegas aqui mais perto, né? O estrago que foi feito na tela, porque colocou o cadeado, né, em todos, e alguém vai e corta bem grande a tela. Então, isso foi um estrago, né? Causou um dano. Por isso que seria bom verificar esse pedido, né, ver se tem possibilidade de colocar alguém, que é o difícil, né, ficar olhando só uma quadra, você tem tantos bens públicos aqui também que precisam ser vistoriados. Mas, em parceria com a Polícia Militar, eu acho que dá para fazer um trabalho, né, e olhar, porque senão não adianta, vai, pede, arruma, e as pessoas vão lá e estragam, não valorizam, né, um bem público, então acho um tanto complicado. Boa noite, obrigada. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes e a você que nos acompanha de casa, boa noite, muito obrigado pela acolhida. Hoje eu peço permissão para os demais vereadores, para quem nos acompanha de casa e para os presentes, que nós vamos quebrar o protocolo. Eu deveria ter lido, durante a matéria do expediente, o ofício que esta casa preparou para a ANEEL, devido às reclamações que nós estamos recebendo quanto à CEMIG. Ofício número 124 de 2023 solicita Serviço Vereadores e Piranguçu, 16 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste, respeitosamente, solicitar de Vossa Senhoria para que sejam tomadas providências urgentes em relação às constantes quedas de energia no nosso município. Tal solicitação se faz necessária visto que, nas últimas semanas, as quedas de energia estão sendo constantes em diversos bairros do município. São várias quedas de energia durante o dia e a noite, o que tem causado grandes transtornos aos moradores. Já foram feitas inúmeras cobranças para a concessionária regularizar esses picos, mas não houve até o momento melhoras e, novamente, os vereadores desta Igreja Casa Legislativa vêm solicitar melhorias com urgência. Temos o conhecimento que a CEMIG sempre primou pela qualidade e respeito aos consumidores. No entanto, com as constantes quedas do sistema elétrico e interrupções de fornecimento sem prévio aviso, vem impactando negativamente a vida dos munícipes, tendo em vista que muitas pessoas dependem de aparelhos respiratórios, sem levar em conta que as variações na corrente elétrica podem causar o risco de perda de alimentos e de bens materiais que foram comprados com o dia a dia de um trabalho árduo e digno. Poderíamos dizer que seria possível que estas quedas fossem causadas por acidentes, mas é inadmissível tantas interrupções durante os dias das semanas. As interrupções se tornaram rotineiras. Na oportunidade, solicitamos que seja dada uma atenção a esse pedido para que possamos resolver essa situação, evitando-se dessa maneira o transtorno aos munícipes. Deste modo, certos de contar com a atenção de Vossa Senhoria,
para o que ora se solicita, subscrevemo-nos, encaminhando nossos protestos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, vereadores Leonildo Ramos, Luiz Procópio, Darli Veloso, Áurea Sabrina, Benedito Pereira, Edson Alves, José Mário, José Maria e Vera Lúcia. Diante disso, então, fica registrado que nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, através de cobrança com ofício, através de ligações, dos contatos que nós temos. Agora, nos resta aguardar as respostas e de forma positiva, que eles façam, que eles prestem um serviço, que eles façam os reparos necessários que a gente precisa. Vereador, quando o senhor falou a respeito dos cães que ficam abandonados, eu me lembro na época que eu falei assim, veja se o senhor consegue o contato de alguma ONG que possa vir até o município, que nós possamos fazer o convênio. Eu vou novamente devolver isso para o senhor. Consiga um local, então, onde que a prefeitura possa fazer um convênio, porque nós já tentamos e não conseguimos. Então veja se a gente consegue isso, uma ONG onde a gente possa fazer um convênio com eles, para que nós possamos mandar os animais que estejam soltos na rua. Lá em 2013, quando eu estava presidente da Câmara, esteve aqui presente um que cuidava de uma ONG lá em Piranguinho, sem sucesso. Tentamos de toda forma, ele veio e fez, na hora de assinar o convênio, de nós fazermos o que deveria ser feito, não conseguimos. Então, se o senhor conseguir, nós vamos ficar muito agradecidos, porque tem muita reclamação, muitas pessoas falam a respeito desses cães abandonados. Só que o município não tem onde colocar. Então, se por acaso tiver esse contato, se nós tivermos como o município fazer esse convênio, eu acredito que o executivo não vai se esquivar de assinar um convênio desse não. Tá legal? Hoje, dia 20, é o dia que é dedicado ou comemorado o Dia da Consciência Negra. Em alguns municípios, inclusive, foi feriado, né? E a gente sabe que o que é consciência negra, tudo que nós temos de algumas datas, neste caso mais específico, o que se pede? Respeito, que as pessoas, o professor Zé Paulo fala pra gente, é consciência humana, é a raça humana. Então, eu concordo com ele, então, que nós tenhamos respeito pelo ser humano, que é o mais importante. Para finalizar, eu também destaco aqui, infelizmente, as nossas perdas do jovem ou adolescente Marco Antônio e também o Paulo, lá do Marreco, Paulo Celso. Peço a Deus que, nesse momento de muita tristeza, de muita dor, que venha consolar os corações dessa família. Que nós possamos, em nossas orações, pedir muito para Deus o consolo para Juliana, para Dona Maria do Marreco e sua família lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria só de reforçar aqui, né, a fala de todos os colegas aqui, dentro do trabalho que vem sendo executado, iniciando lá em questão do trabalho que foi feito no bairro dos Melos, né, de manutenção das estradas e melhoria na saída, tanto dos Melos como do Sobradinho, que foi indicação nossa, pedido. Ainda falta mais um aqui perto da fábrica de doce do Valência, onde a gente pega lixo ali, é complicado descer ali também, né? E também a saída lá daquele loteamento perto do posto de gasolina, que você vai sair com o caminhão, você não pode sair correndo, não tem jeito. E você sai devagar, é curva de lá e de cá, é complicadíssimo. Outro dia quase que um carro veio, só que estava bom de freio, porque não tem como sair correndo, você tem que sair devagar para não arrebentar o caminhão. E aí o carro vem de lá e não dá tempo de muita coisa não, então precisa melhorar. Então a gente agradece, né, o trabalho que foi feito e vamos continuar cobrando aí, trabalhando para melhor atender o nosso povo. Em relação à CEMIG, né, está sendo encaminhado aí o ofício, tanto para a CEMIG quanto para a ANEEL, para nos ajudar também a cobrar, né, porque ela é a entidade fiscalizadora da parte elétrica, né, que tem poder de multa, poder de cobrança maior do que a nossa ainda. Então nós estamos encaminhando direto para lá, para ver se a gente consegue melhorar o atendimento no nosso município, porque além dos problemas de chuva, que a gente sabe que são sérios, né, e aí não tem muito que a gente fazer, aí é acudir, como disse o
diretor aqui da CEMIG, aí vir para poder tirar a árvore, refazer o trabalho, levantar poste, colocar a energia para funcionar de novo. Isso a gente até entende. Mas no município nosso já vem há bastante tempo acontecendo muita queda de energia, né? Várias vezes bairros ficando sem energia por coisas simples, né? Que é aquilo que o vereador Zé Maria sempre cobra aqui, uma manutenção, né? Uma prevenção antes da CEMIG dedicar aí alguns funcionários dela para dar um acompanhamento na rede, para ver onde precisa fazer a poda, onde precisa eliminar o risco para que não venha acontecer. Porque um galho que cai na rede arrebenta com todo o trabalho, né? Aí fica ali 2, 3 horas, 4 horas sem energia por uma coisa que poderia ter evitado antes. Então é isso que a gente está pedindo aqui no nosso ofício, né, que a CEMIG nos dê. Não é preferência para nós, a gente sabe que quando o período de chuva chega é no Minas Gerais inteiro, então a demanda realmente é muito grande. E isso o povo até entende, eu acredito, né, que quando você tem um período de chuva forte, nós estamos correndo risco não só de energia, mas de outras coisas também. E a gente tem que pedir a Deus que zele por nós e nos proteja. Mas quando dá para se prevenir, é importante fazer isso, né? Vai evitar bastante transtorno. Eu sempre cobro aqui, e não é da área de CEMIG, mas da nossa área aqui de obras principalmente, é da prevenção, de estar olhando, de estar correndo atrás, de estar indo vendo os bueiros, saída. Então com a CEMIG não é diferente. Se eles fizessem a prevenção na rede, no município, tenho certeza que os incidentes seriam bem menores. E um problema sério que nós estamos passando aqui, nós estamos cobrando também, é a questão que as chaves que são colocadas nos transformadores ou já estão bastante gastas, ou qualquer vento, qualquer coisa não tão grave, já cai a chave, a gente já fica sem energia. Aí é só vir ligar a chave, mas isso demora 2, 3 horas que a gente não entende direito o porquê de tanta demora, né? Mas a cobrança está sendo feita, não é agora. Nós já convidamos a Luciana, que é a representante aqui no nosso município de relações, ela já esteve nessa casa, nós já conversamos, já encaminhamos outros ofícios para a CEMIG, a gente tem contatos com pessoas. Agora, nós tentamos fazer a nossa parte, mas infelizmente, como a vereadora bem colocou aqui, nem tudo depende de nós, né? Que bom se a gente pudesse chegar e já resolver o problema. Eu sempre falo que na casa da gente, a gente tem os problemas, quando a gente tem condições a gente já resolve rapidinho, quando não tem que esperar também, às vezes não tem condições, né? Agora imagina no poder público, que é uma área extensa, grande, então fica um pouco difícil, e aí a gente tem que estar cobrando, tem que estar mostrando sim, e eu fico muito feliz em ver a população cobrando, porque eles estão mais perto do problema, né? Então fica mais fácil. Então as redes facilitam, mas é importante entender que todos os poderes, tanto público como privado, eles estão aí à disposição a trabalho do nosso povo. Hoje um morador me cobrou, falei, você está certíssimo, né? Nós estamos aqui para receber as cobranças e para levar para os órgãos competentes e ajudar a tentar resolver, a sentar com os secretários, a sentar com diretores, a sentar com quem for preciso, para a gente poder trazer melhor solução e melhor condições de vida para o nosso povo. Então isso é papel do nosso povo, dos munícipes, de estar cobrando mesmo, né? Aconteceu um problema no seu bairro, cobra do vereador mais próximo, ou de todos os vereadores, todos nós somos responsáveis pelo município, cobra do executivo, cobra dos secretários, para a gente poder estar dando um atendimento melhor, porque às vezes a gente não sabe, né? Não tem como percorrer todo o município num único dia. Então quem está mais próximo nos ajuda, e da CEMIG a mesma coisa, deu problema, já coloca lá, já chama, já pede, né? Pega a conta mais próxima, liga lá, vamos fazer força juntos para a gente poder ter um atendimento mais rápido. Mas podem ter certeza e podem contar com esta casa em tudo aquilo que for possível para a gente estar melhorando as condições de atendimento para nós, para o nosso povo, porque nós moramos em Piranguçu, né? Nós somos filhos de Piranguçu e não queremos de maneira nenhuma ficar prejudicado e nem prejudicar ninguém. A gente quer o melhor para todos, em todas as áreas, tanto da CEMIG, da água, Copasa, do poder público, de iluminação, de tudo aquilo que for possível da gente estar fazendo junto. Então eu deixo aqui registrado, né, o esforço de cada vereador de ouvir, de estar atendendo, de estar encaminhando, de estar pedindo ofício, de estar chamando, de estar cobrando, tanto do executivo quanto dos órgãos competentes, para a gente estar resolvendo esses problemas nossos aqui. E para encerrar, né, dentro de tudo isso, os meus sentimentos mais sinceros à família do Paulo, né? A gente sabe da luta, dos problemas,
Que Deus conforte o coração da Dona Maria, do Marreco, dos irmãos, dê força para passar esse momento, né, para esquecer jamais, mas pelo menos para amenizar o sofrimento um pouquinho, e contem sempre com as nossas orações para a gente suportar essas dores. E do Antônio Marcos, né, também uma morte precoce, né, com toda uma vida aí, e mais a gente não sabe os planos, os caminhos de Deus, e quem somos nós para julgar ou querer entender, né? Mas fica nossas orações, o nosso conforto aí às famílias, que Deus ajude, que Deus dê força. A gente sabe que é muito difícil, né? É muito difícil para uma mãe, para um pai, para um avô, para uma avó levar o seu filho e neto, mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai dando todo apoio, toda força para a família sustentar. E encerrando, né, hoje dia 20, o Brasil celebra aí esse trabalho que vem sendo feito há muito tempo de consciência, né? É um dia especial porque abre os nossos olhos para entender que todos nós somos iguais perante a lei, perante Deus principalmente, e precisa haver um respeito muito grande de todas as partes para que a gente viva em paz, para que um entenda o outro, para que um aceite o outro, para que um possa perceber que todos somos diferentes, mas ao mesmo tempo somos filhos do mesmo Pai e caminhamos todos para a mesma terra. Por isso não é justificável que haja ainda no Brasil, no mundo afora, tanto racismo, tanta discriminação, tantas coisas erradas, né, que acabam atrapalhando a vida das pessoas. Então, como o vereador bem colocou aqui, o respeito, e o professor sempre fala, né, é o respeito humano, com a pessoa, com o ser humano, com aquele que está do nosso lado. Se eu não quero ser amigo dele, não tem problema, mas eu não preciso ser inimigo, eu não preciso maltratar, eu não preciso ofender, eu não preciso discriminar, porque cada um tem, né, a sua vida, o seu ritmo de viver, que foi determinado por Deus, e cada um corre atrás e faz aquilo que for certo, mas sem prejudicar as pessoas, sem discriminar ninguém. Se puder estender a mão, ótimo. Se não puder, pelo menos não saia criticando, não saia ofendendo, não saia discriminando, mas vamos valorizar, né, todas as crenças, todas as raças, todas as cores que a gente tem, porque isso que é o bonito do nosso Brasil, né, o bonito de vivermos em união, de vivermos juntos, né, de termos sim raças diferentes, cores diferentes, mas um coração voltado para as coisas boas, para as coisas sadias, que vale a pena nesse mundo, porque passa muito rápido. Nós estamos aqui hoje comentando e lamentando muito a morte de um menino de 13 anos. Já foi embora. De um outro menino também, o Paulo, que, se eu não me engano, tinha 40 e poucos anos. Novo também, né? E assim é a nossa vida. Agora, por que eu querer viver discriminando, brigando, maltratando e desfazendo das pessoas por sua cor, ou por sua raça, ou por seu jeito de ser, seu jeito de agir? Eu não preciso concordar com tudo, mas eu também não preciso sair por aí discriminando e maltratando ninguém. Então fica, né, essa mensagem, porque a gente viva e faça que a vida seja feliz e vale a pena, porque é o que nós vamos deixar aqui nessa terra. Amanhã tudo passa, né? Nós com 80, 100 anos, nós vamos embora, né? O nosso tempo vai chegar, o tempo que Deus determinou para cada um vai embora. Então essa consciência nós temos que ter, consciência de vida, consciência de viver bem, de estender a mão, de ajudar, de auxiliar e de ter paz no coração. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Solicito à senhora relatora, vereadora Vera Lúcia, que proceda a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 033 de 2023. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei 033/2023, que altera o artigo 11 da Lei Municipal número 1064 de 2015, da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A presente proposição esteve em pauta, nos termos regimentais, no dia 16 de outubro do corrente ano, durante a 83ª sessão ordinária. Não recebendo emendas ou substitutivos, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes.
Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise dessas comissões, a fim de serem apreciadas quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto nos artigos 32 e 41 do Regimento Interno. Conclusão. Após análise e discussão do projeto de lei 033/2023, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final tem a relatar que a matéria é de natureza legislativa e o respectivo projeto está apto a ser apresentado para votação. Portanto, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do referido projeto de lei. Sala das Comissões, em 13 de novembro de 2023. Vereadores Vera Lúcia, Luiz Procópio e Darli Veloso. Com parecer favorável da comissão, coloco em discussão e votação o projeto de lei 033/2023, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei número 033 de 2023. Altera o artigo 11 da Lei Municipal 1064 de 2015, da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Câmara Municipal de Piranguçu, Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, no uso das atribuições que me confere a lei orgânica do município, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 11 da Lei Municipal número 1064, de 1º de abril de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será constituído por 6 membros titulares e seus respectivos suplentes, composto paritariamente pelas instituições governamentais e por membros da sociedade civil organizada, sendo governamental um representante titular e um suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social. 2. Um representante titular e um suplente da Secretaria Municipal de Saúde. E 3. Um representante titular e um suplente da Secretaria Municipal de Educação. Sociedade Civil. Um representante titular e um suplente dos usuários. 2. Um representante titular e um suplente de movimentos e ou entidades comunitárias diretamente ligados à defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 3. Um representante titular e um suplente de entidades de pais e mestres de instituições de atendimento à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, 27 de outubro de 2023, Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. Senhor presidente, se não, a minha memória não me trai, esse conselho, ou grande parte dos conselhos que nós temos, paritários, eles são formados por 5 titulares da governamental da sociedade, e depois 5 da sociedade civil. Aqui está reduzindo para 3 governamental e 3 da sociedade civil. Certamente é uma recomendação, não é da cabeça, não surgiu isso de ninguém, é uma recomendação, e também eu até enxergo, vejo como algo para facilitar os trabalhos, porque até para montar conselho hoje nós temos bastante dificuldade, nem sempre nós conseguimos membros para participarem do conselho, quem dirá das reuniões. Exatamente isto. O conselho, né, vigente até hoje, né, são 10 membros. Foi o que você falou, 5 de cada sociedade civil e 5 do executivo. E esse veio para 6, né, 6 membros, porque tem a grande dificuldade na hora de escolher as pessoas também participar das reuniões e na hora da sociedade civil também convidar as pessoas para participar.
Como tem muito conselho, então já tem bastante pessoas participando. E as pessoas que gostam de participar, geralmente já estão em outro conselho. Então fica muita responsabilidade para uma pessoa só. Que é difícil achar as pessoas que gostam de acompanhar, de participar das reuniões. Por esse motivo, né, veio a diminuir o número de membros, né, para ver se facilita a montagem do conselho e se tenha a participação mais, né, uma participação melhor nas reuniões, porque não adianta colocar o nome das pessoas e no dia as pessoas não podem ir, não gostam de participar. O professor está aqui, ele participa ainda do Conselho da Saúde, vê o quanto é trabalhoso reunir todo mundo no conselho. Eu participei 10 anos do Conselho da Saúde, quando tinha reunião, é difícil a gente juntar a quantidade necessária para fazer a aprovação de alguma coisa, né? Então, eu acho que isso foi bom, diminuir, quem sabe consegue trabalhar mais, né, e ser mais aproveitoso também, né? O projeto de lei 033/2023 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 6 votos a favor. Desculpa. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 27 de novembro de 2023, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.